Oi, gente! Ai, eu estou com tanta saudade de vocês. Espero que estejam com saudade de mim também. A gente vai fazer aqui uma videoaula, embora eu preferisse dar essa aula olhando para essas carinhas mais lindas do mundo, dando broncas, beijos e abraços. Mas, como não é possível, vamos à nossa aula de hoje. Vai ser sobre substantivos. Eu sei que vocês são expertos em substantivos, mas hoje nós vamos fazer uma coisa bem mais detalhada, tá bom? Então vamos lá. Você sabe o que é substantivo? Substantivos são todas as coisas, todas as pessoas, os lugares, os sentimentos. Nós, através da nossa língua, da nossa linguagem, nós começamos a dar nomes, ou seja, nós atribuímos nomes a tudo aquilo que existe, ou que existe de verdade na natureza, ou aquilo que é produto da nossa imaginação, ok? Em língua portuguesa, o nome dessas coisas nós dizemos que é um substantivo, que nada mais que é a classe de palavras que nomeiam seres, e esses seres podem ser pessoas, lugares, ações, sentimentos e objetos. Agora, o que é muito importante para que você entenda é que os substantivos possuem uma classificação. E é exatamente sobre isso que a Pro quer falar com vocês agora nessa videoaula. Como eu posso classificar esses substantivos? Como eu posso entender quais são as características importantes de cada classificação? Bora lá? Preste atenção agora, muita atenção, me ouçam e olhem aí no PowerPoint. Nós podemos classificar um substantivo através de 4 ideias. Vamos lá? O substantivo pode ser simples ou composto, ele pode ser próprio e comum, concreto e abstrato ou primitivo e derivado. Entenderam? São dessas 4 formas que a gente classifica os substantivos, para podermos entender qual é o grupo e qual é a classificação dele, A que grupo ele pertence. Vamos então falar de cada uma dessas classificações com um pouco mais de detalhes. Vamos ver então o primeiro, os primeiros, substantivos concreto e abstrato. Vamos começar a definir o que é um substantivo abstrato. Sabe por quê? Porque se a gente definir o que é o substantivo abstrato, a partir dele eu consigo definir o concreto com mais facilidade. Vamos lá para você ver. Substantivo abstrato é aquele que não tem a existência própria. É um substantivo que, para ele existir, ele depende de outro substantivo ou de outro ser. Depende de outro, Ele não tem existência em si mesmo, ou seja, ele só existe em outro ser. Você quer ver um exemplo? Os sentimentos, por exemplo, eles só existem em outros seres. Eles não existem em si próprios, não existem sozinhos. Então, quando eu falo, por exemplo, felicidade, a felicidade é um nome que se dá a um sentimento. É um substantivo, é um nome que eu dou para um sentimento, só que eu digo que a felicidade é um substantivo abstrato. Mas por que ele é abstrato? Não é só porque você não pode ver ou tocar. Eu digo que ele é um substantivo abstrato porque ele existe nas pessoas, nos animais, nos seres vivos. Ela existe em outros seres. Portanto, não existe felicidade se não tiver outro substantivo, como uma pessoa, um animal, que sente a felicidade. Você percebe, então, que para ela existir a felicidade, ela tem que estar dentro de outro substantivo. Qual é o substantivo que ela tem que estar dentro? É o concreto, a pessoa, o bichinho, que tem felicidade. O substantivo concreto já é aquele que existe em si mesmo. Ele não depende de outro ser. Ele tem existência própria. Por exemplo, se eu falo de casa, eu estou falando de algo que existe.
um ser que possui existência própria. Se eu falo de lápis, é um substantivo concreto, porque ele existe em si mesmo. Entenderam? Eu vou dar agora vários exemplos de substantivos abstratos. Coragem, ética, amor, ciúmes, medo. Todos são substantivos abstratos, porque eles só existem se tiver alguém para sentir isso. Se tiver um outro ser para sentir, então ele é abstrato. Entenderam? Agora, exemplos de substantivos concretos. Casa, lápis, Giovanni, Karina. Estes são os substantivos concretos, porque eles possuem existência em si mesmos. Não dependem de outros seres para existir. Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro? Acho que todos entenderam. Vamos para a próxima classificação. Substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum são aqueles da mesma espécie. Por exemplo, eu digo escola. Quando você fala escola, você está falando de qualquer escola. Pode ser a nossa, pode ser aquela que é nossa vizinha ali, qualquer uma. Quando você fala, por exemplo, país, você está se referindo a qualquer país. Se você fala menino, você está se referindo a qualquer menino. Eu não estou me referindo especificamente a um determinado menino. Agora, o substantivo próprio se refere a um ser único, específico. Ele não fala de um grupo de seres. Ele está tratando de um ser somente, aquele ser específico. Por exemplo, Colégio Adventista de São José dos Campos. Não é uma escola, é a nossa escola, o Colégio Adventista. Se eu digo assim, João Vitor, eu estou me referindo ao nosso João Vitor. Entenderam? Ficou claro? Se eu digo Brasil, eu estou me referindo ao meu país. Então, ele é substantivo próprio. Se eu falo São José dos Campos, é a minha cidade. Podem ter várias cidades, mas a minha cidade é São José dos Campos. É substantivo próprio. É uma cidade única. Então, a dica que a Pro vai dar agora para vocês é assim. Como definir, então, o substantivo próprio comum? Você precisa ver todo o contexto. Digamos que você está lendo um texto e lá diz assim: o leão é carnívoro. A palavra leão é um substantivo comum, porque ela está se referindo a qualquer leão da classe dos carnívoros, tudo bem? Mas se você ler o leão foi um grande goleiro, percebam que na outra frase o leão era um substantivo comum. Mas agora ele é um substantivo próprio, porque o leão é um nome ou sobrenome de um grande goleiro. O nome dele é Emerson Leão. Já jogou na seleção brasileira, no Palmeiras, no Timão, Corinthians, entenderam? Então, Leão é o nome de uma pessoa. Então, nesse caso, Leão passa a ser um substantivo próprio, ok? Porque ele não está se referindo ao animal, né? Mas sim a uma pessoa. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de substantivo simples e composto. Esse aqui é muito fácil também. E você já aprendeu. Vamos só refrescar a memória. O substantivo simples é aquele que tem um único núcleo da palavra. Então, se eu falo celular, relógio, flor, todos são substantivos simples, porque ele vem de um único núcleo. Mas o composto tem mais de um núcleo. Ele pode ter 2 ou mais núcleos. Por exemplo, guarda-chuva, beija-flor, pé de moleque, dente de leão. Fácil, né? E você já sabia disso. Vamos ver agora o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Também é muito simples, gente.
Nós temos que começar para ficar bem mais fácil a falar sobre o substantivo derivado. Mas por que temos que começar pelo derivado? Porque se a gente conseguir definir o derivado primeiro, nós vamos logo matar a charada do primitivo. Quer ver só? Se eu falar para você, livraria, é um substantivo derivado. E qual é o primitivo de livraria? Muito bem, livro. Se eu falar pedreira, esse é o derivado. Qual é o primitivo? Pedra. Vamos, gente, tá fácil, não tá? É isso mesmo. Livraria é derivado de livro. E o livro é o substantivo primitivo. Tudo bem? Conseguiram entender direitinho? Conseguiram compreender que primitivo é aquele que dá origem ao derivado, o que vem depois, como pedreira, como livraria, né? Vem depois. Agora, se você fala chave, chave é o substantivo primitivo. E qual é o derivado? Chaveiro. Chuva, primitivo. Chuveiro, chuvisco é o derivado de chuva. É simples, não é? Vocês sabem muito. Vocês são demais, feras. Grave isso na sua memória. Não esqueça, tá? Abra a cabecinha, memória RAM e acione. Vamos lá. Primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos. Derivado é aquele que se origina de outros substantivos. Tudo bem, gente? Tá boa essa aula, não tá? Depois vamos ver o retorno dessa aula. Agora vamos então para a última classificação, que são os substantivos coletivos. O coletivo também é fácil, porque ele é aquele que dá nome a um grupo maior de substantivos menores. Por exemplo, abelha, o coletivo é enxame. Se eu digo, ali tem uma abelha, duas abelhas. Agora, se tem um grupo grande de abelhas, aí eu vou dizer, ali tem um enxame. Por exemplo, eu olho lá no porto e eu vejo 2 navios ou 3. E eu digo, olha, ali tem 3 navios. Mas se tiver uma porção de navios ancorados, o que eu vou dizer? Ali naquele porto tem uma esquadra. Não é mesmo? Que é um conjunto de navios. Se eu olho da minha janela e eu vejo um pouquinho de pessoas, eu digo, olhem aquelas pessoas. Mas se é um monte de pessoas, o que eu vou dizer? Nossa, tem uma multidão ali fora. E assim vai. A Pro vai dar para vocês, lá no Eclass, uma tabela com vários substantivos coletivos, derivados, primitivos, para vocês escreverem depois no seu caderno. Quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. E assim fica mais difícil de esquecermos, não é mesmo? Tá bom? Essa matéria é muito importante. A próxima aula, nossa, será sobre... que vai ser depois das férias, né, gente? Vamos ter férias agora em abril. Vai ser sobre flexões dos substantivos. Porque nós fizemos essa aula agora da classificação, que é para você dar uma boa recapitulada, para a gente então passar para as flexões dos substantivos, ok? Um beijo, meus amores, muitas saudades, tá? Aliás, saudade é um substantivo abstrato. E não se esqueçam, fiquem em casa, lavem sempre as mãozinhas e um beijo bem grande. Tchau, tchau.